a ser diretora do canal, eu falei, nossa, tem muita história para contar. O agro, Paulo, não é visto e ninguém entende. Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou sendo mulher? O agronegócio, sim, ainda é um mercado muito masculino. Então, a grande dificuldade foi, sim, eu sou mulher, sim, eu me arrumo, sim, eu passo um batom vermelho, sim, eu tenho competência, sim, eu sei o que eu vou falar com você. Porque quando uma mulher nessa posição se posiciona e fala pro homem, não, eu vou dar conta, me dá aqui, qual o resultado que você precisa? E você entrega, contra fatos não há argumentos, ele vai acreditar em você. Falando agora sobre o desafio dessa transformação. Eu acho que o meu maior desafio está no mercado. É muito difícil que o mercado entenda que o produtor rural é um consumidor. Sabe qual a mulher que mais usa filtro solar? É a mulher do agro. Porque é um EPI, ele é um equipamento de segurança. Só que ela consome esse filtro solar da mulher usando na praia. E assim, alguém vai chegar primeiro. E quem chegar primeiro, com certeza, vai ser a menina dos olhos do produtor rural. E eu vou te dizer, produtor é muito fiel. Para ele trocar uma marca que ele usa por outra, é difícil. Bem-vindos a mais um episódio da Boticast, um episódio exclusivo do Streaming Ladies, e hoje é um episódio muito especial. Eu tô com uma convidada que vai trazer tanta informação bacana pra gente, de um mercado que tem a ver com o streaming, mas ele é muito mais voltado para o agronegócio. Eu tenho o prazer de apresentar aqui a Jaqueline Silva. Ela é uma liderança do Canal Rural, é uma diretora do Canal Rural, a única diretora do Canal Rural, diria, um dos principais veículos de comunicação do agronegócio no Brasil, e ela vem acompanhando de perto essa evolução do broadcast ao digital, da TV ao streaming. Além disso, ela tem um projeto muito especial que ela vai falar sobre de empoderamento e liderança feminina, passando, pelo agronegócio, e a gente tem muito papo para bater, então muito bem-vinda, Jaqueline, estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Obrigada, Paloma. É muito bom, ver mulheres empoderadas. Essa palavra, hoje em dia, tem até uma conotação que as mulheres não gostam muito, mas eu acho que é esse, o lugar que a gente precisa estar, sim, fazer parte de todo esse processo. Então, obrigada pelo convite. Tenho certeza que vamos ter muito o que falar e que contribuir uma com a outra, Porque eu acredito em sororidade. Eu acredito que quando duas mulheres querem, elas fazem, e quando muitas querem, elas realizam. É isso, e esperem um papo longo aqui, porque a gente já almoçou juntas e a gente já bateu muito papo, e tem tanta coisa bacana pra gente compartilhar, mas eu queria começar sabendo um pouco sobre a Jaqueline. A gente já sabe da sua posição no Canal Rural, mas quem é você? Me conta um pouco sobre, como é que você chegou onde você está hoje? Então, Paloma, eu sou uma comunicadora. Eu acho que, independentemente do setor que eu estiver, eu sou uma comunicadora nata. Por quê? Porque isso brilha aos meus olhos, Porque quando eu faço isso, eu faço com emoção. Então, eu sei que eu estou dentro do meu propósito. Mas antes de ser diretora de TV, no Canal Rural, eu tive todo esse processo como jornalista. Então, eu sou formada em jornalismo, passei pelo rádio, pelo impresso e pela TV. E na TV passei pelo Hard News, pelo entretenimento, até chegar ao agronegócio. Então, trabalhei muito tempo na Band, fui âncora da Band, tanto do jornal local quanto no nacional, nos finais de semana. Depois trabalhei na Globo, comecei no Hard News ali, RJTV, Bom Dia Rio, e depois fui para o entretenimento, trabalhei com o Boninho no grupo dele, Ana Maria Braga no Video Show, com a Fátima Bernardes no Encontro, até que vim para São Paulo. Vim para um projeto com um dos diretores da Globo para Discovery, que era o Mundo Urbex. Íamos a lugares abandonados para
atrás das histórias desses lugares. Mas mais do que isso, quando eu vim para São Paulo, eu vim também para fazer uma virada de carreira e começar a fazer a Academia Internacional de Cinema para começar a olhar por trás das câmeras, e eu fiz ali a produção executiva. Por quê? Eu não queria mais só falar, né, dar as informações, mas eu também queria ajudar a criar. Como é que eu fazia com que as ideias que borbulhavam dentro de mim criassem forma, e não necessariamente só com a história, mas como eu consigo deixar de pé e até vender, né? Até a parte comercial, né? a estratégia toda. Que bacana. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, carioca. Tá ótimo. E aí, começando o primeiro bloco, então, sobre carreira, liderança, o mercado em si do agro, você construiu essa carreira dentro de um setor tradicional. Como é que foi essa trajetória até chegar onde você está hoje? Não foi fácil, né? O agronegócio, sim, ainda é um mercado muito masculino, porque sempre foi assim, né? Eu acho que os homens sempre tiveram muito essas posições, não só de liderança, mas também dentro do agro. Quando a gente fala do canal rural, dentro do canal rural, por ser, né, um veículo de comunicação, nós temos muitas mulheres trabalhando. Mas quando a gente olha para o mercado, né, agro, então vamos falar aí, por exemplo, do mercado de leilões, ainda é muito masculino, ainda são poucas as mulheres que estão dentro da pecuária e participando de leilões. Ainda existe uma infinidade de possibilidades dentro disso. Então, não foi simples, mas do primeiro momento que eu fui convidada a ser diretora do canal, eu falei, nossa, tem muita história para contar. O agro, Paloma, não é visto e ninguém entende ele. O Canal Rural está há 30 anos com ele, ao lado, literalmente em todo o interior do Brasil. Mas isso não chega ao grande público, porque a gente acaba sendo um canal muito nichado que o produtor assiste para conseguir tomar a decisão do dia a dia, né? É uma empresa a céu aberto. Se ele não souber diariamente como vai estar o tempo, como está o mercado, quais são as decisões políticas que estão sendo tomadas contra ou a favor dele, ele quebra. E a gente vê todos os dias grandes produtores muito endividados. Esse é um momento agora que a gente está falando sobre o endividamento do agro. Porque todo mundo olha e fala, nossa, não, com certeza aquele produtor é milionário. Ele está alavancado. Porque ele tem que acreditar que aquela terra vai dar. Então é muito fácil a gente falar desse público não vivendo as dores desse público. E o que o Canal Rural faz é ajudá-los nesse processo. Só que durante muito tempo também eles não queriam falar, porque todas as vezes que eles falavam, eles eram contra-argumentados de forma muito veemente, né? Porque eles eram os senhores feudais, porque eles ganharam a terra, porque eles Não. Quem teve coragem de ir para o interior do nada, conseguiu performar. Outras pessoas ficaram, né, nas suas casas, nos seus apartamentos. Eu brinco, tomando banho com água quente, assistindo a televisão, enquanto a gente conhece muitas histórias de produtores que foram para o meio do nada, dormir embaixo de lonas com a família. Então hoje essa pessoa precisa estar realmente, né, performando. E mesmo assim, cada ano é um ano. Cada safra é uma safra e cada surpresa que pode acontecer, seja política ou quando a gente fala do clima, acaba com o negócio. Olha só. Então tem muita história para contar. E quando eu olhei e comecei a entender um pouco mais sobre esse negócio e fui me desenvolver, porque eu acho que isso é importantíssimo, eu olhei e falei, tem muita história para contar. E como uma boa contadora de histórias, uma comunicadora, eu fiquei feliz e comecei a desenvolver cada vez mais. Que bacana. E assim, eu tô pensando aqui tanta coisa, porque o mercado de agro, ele é muito distante da minha realidade. E é exatamente isso, existe um preconceito de quem tá fora da história, porque não entende ali, e é um canal que, além de ser informativo, ele ajuda na tomada de decisão de negócios, coisa que imagino que seja o único, ou talvez um dos únicos, né? Sim. Quando a gente não pega só a questão do entretenimento, que importância que tem, né? Um canal como esse ali para quem trabalha com isso. Que bacana. E você já comentou, né, que é um mercado majoritariamente masculino, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou sendo mulher?
Talvez não nesse mercado, mas dentro da sua carreira. Acho que dentro da carreira, no agro também, foi mostrar que eu era capaz. Eu Olha. brinco que ser mulher, né, é um problema no início. Começar, né, uma trajetória, principalmente em cargos de liderança, mulher, sendo que ainda poucas passaram por aquele processo, e mais do que isso, muitas vezes, quando você também tem a beleza. Muitas mulheres que eu conheci durante o processo, elas tentam nem se arrumarem, elas se modificam para ficar mais próximas ao que é a figura masculina, para que ela seja mais aceita. Então, a grande dificuldade foi, sim, eu sou mulher, sim, eu me arrumo, sim, eu passo um batom vermelho, sim, eu tenho competência, sim, eu sei o que eu vou falar com você, né? Eu tenho essa capacidade. Então, fazer com que o mercado, os homens, principalmente homens na liderança, entendam isso, é um processo. Não foi da noite para o dia, porque o primeiro julgamento sempre é, não, como assim? Não vai dar conta, né? Então, e tem a beleza em si, né? Sim. Que eu acho que a gente tem que admitir que somos, sim, mulheres bonitas. E que isso não nos impede de serem capazes. E isso, muitas vezes, está em jogo. Muitas vezes. E aí a mulher acaba ou não se arrumando ou não falando isso. Exato. Nem para ela mesma. É muito maluco porque eu acho que tem um processo que já foi criado e que a gente vai aceitando. Então, hoje eu vejo muitas mulheres em cadeiras de CEOs com comportamentos masculinos ainda, né? Quantas mulheres a gente vê que abriram mão da maternidade, abriram mão de ser também, de ter essa parte feminina, porque ia atrapalhar a carreira. E aí a gente vai, né? É uma infinidade de possibilidades. Mas eu acho que dentro de toda a minha trajetória, a minha maior dificuldade foi provar que eu tenho capacidade, eu sei do que eu estou falando, mesmo você achando que não, porque é o estereótipo. E aí eu coloco muito e trago muito para as mulheres, porque nós julgamos muito, o ser humano julga muito. Quando você olha uma pessoa, você vira e fala, e eu já tive depoimentos de mulheres falando assim, não, porque eu chegava, e aí a pessoa virava e perguntava assim, você é mulher de quem? Nossa. Então é muito louco, porque ela não tinha capacidade de estar naquela mesa. Agora, se é uma mulher que se comporta até o vestuário como um homem, ela já ganha um respeito maior. Sim. Então, assim, o quanto a gente não precisa ainda caminhar nesse sentido. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito respeito. E aí, eu faço um contraponto, porque também não adianta a gente se colocar no papel de vítima sempre. O homem aceita. Você precisa se impor. É questão de posicionamento, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A mulher precisa se posicionar. Precisa se posicionar e precisa falar, sim, eu uso batom vermelho, sim, eu sou bonita, sim, eu sou competente. Sim. Se você não consegue lidar com isso, aí ninguém é um problema vai conseguir. seu. Exatamente. Vá fazer terapia. Então, acho que esse foi o meu maior desafio. E, de novo, não é que eu seja forte todo dia assim, não, tá? Todo dia tem a síndrome da impostora aparecendo ali. Mas quais são as ferramentas que eu utilizo para não cair de novo nessa armadilha? Porque quando uma mulher nessa posição se posiciona e fala pro homem, não, eu vou dar conta, me dá aqui. Qual o resultado que você precisa? E você entrega, contra fatos não há argumentos. Ele vai acreditar em você. Com certeza, e vai dar valor, né? Exato. E o que você tem, o que você acredita que mudou nos últimos anos em relação à presença feminina no agronegócio? Olha, no agro a gente teve um avanço gigantesco. Eu acabei de chegar agora, né, de uma feira, a AgriShow, que é a maior feira da América Latina do agronegócio, e é lindo de ver, Paloma, o quanto as mulheres estão cada vez mais participando, né? A gente pode falar que, sei lá, 5 anos atrás, não existia nenhum espaço da mulher. Hoje não só existe, como tem uma programação voltada para ela, para palestras de autoconhecimento, para palestras específicas sobre temas que elas precisam cada vez mais se desenvolver, seja sucessão familiar, seja bioinsumos, e a mulher ela é ávida por informação. Só que ela nunca teve um lugar aonde conversar. Eu conversei com uma superintendente de um banco uma vez e ela me falou assim, porque a gente sempre tem aquele negócio, vai fazer um espaço para as mulheres? Não, elas precisam estar nos mesmos espaços que os homens. Só que elas ainda não se sentem à vontade nesses espaços. E aí eu não vou falar, eu acho que acontece em todos, mas eu vou falar pela experiência do agro.
E essa superintendente do banco virou para mim e falou: Jaque, eu entendo totalmente. Eu sempre fiz eventos e as mulheres sempre foram com os maridos. Elas não perguntavam nada. O primeiro evento que eu fiz só para as mulheres, elas perguntaram absolutamente tudo. Olha que loucura. Porque elas se sentiram seguras. Outras mulheres não iam julgá-las. Outras mulheres poderiam aprender com as perguntas que elas faziam. Elas estavam o quê? Numa zona de segurança. E aí ela foi perguntar, mas por que quando a gente se reúne e estamos com os seus maridos, vocês não falam? Ah, não, né? Meu marido sabe mais. Poxa, não, mas e se eu estivesse perguntando alguma coisa que, né, não fazia sentido? Então, sim, precisamos de espaços para as mulheres. Estamos num processo de desenvolvimento. A gente também não tem que se cobrar tanto, Paloma. A gente não teve essa possibilidade, agora a gente começa a ter. Então, assim, precisamos sim de espaços para as mulheres, precisamos sim de cursos específicos para as mulheres, mas para isso a gente precisa de 3 coisas, eu diria. Sororidade em primeiro lugar. Entre nós. Sim. As mulheres precisam parar de se julgar, as mulheres precisam olhar para outra e falar: nossa, ela é CEO de uma empresa, caramba, olha como os olhos da Paloma são lindos, parece uma princesa. A gente precisa fazer isso, a sororidade é importantíssima. A gente precisa pedir a nossa voz, a gente precisa se posicionar, começar a exigir. E mais do que isso, fazer com que o mercado enxergue a gente. Porque daí a gente vai falar, por exemplo, de patrocínio. O que existe de dinheiro hoje para patrocinar projetos femininos? E no final do dia, quem decide aonde vai ser comprado aí o tá produto? O ponto. Exatamente. É claro. Então, assim, a gente aceita não ser reconhecida e tá tudo bem. Vem da gente. Porque na hora que a gente parar de comprar uma marca porque ela não tá te reconhecendo ou porque ela não tá tendo projetos para as mulheres, seja isso interno ou externo, as marcas também vão começar a mudar o comportamento. Com certeza. E aí, queria pegar o gancho e pedir para você comentar um pouco sobre o seu projeto maravilhoso, que já ouvi aqui, já tô sabendo, mas queria que você também abrisse aqui pra gente. Claro. Bom, eu tô no Canal Rural há 7 anos, né? Então, há 7 anos eu coordeno vários projetos dentro do canal. Vim crescendo muito mais. No final do ano passado também peguei o jornalismo e eventos. Criamos uma empresa de eventos no ano passado. E tenho várias possibilidades ali de verticais. Então, a gente tem a pecuária de corte, a gente tem aves e suínos, temos sustentabilidade, temos soja, temos milho. E eu comecei a entender esse processo feminino, né, que estava aumentando. Então, eu fui no primeiro evento e falei, caramba, 3.000 mulheres reunidas. Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Que interessante, elas não estão no canal. E aí foi um processo, né, óbvio, também interno de convencimento, porque nós precisamos validar muitas coisas, e há 2 anos eu consegui colocar, né, um sonho que eu sempre tive, que é dar voz à mulher do agronegócio, ter uma plataforma feminina que é a protagonista. Por que a protagonista? Porque é o convite que a gente faz, que cada um seja protagonista da sua vida, né? Não só as mulheres, eu acho que os homens do campo também, mas tudo vai começar pelas mulheres, e tudo começa porque a mulher tem menos medo, a mulher é mais ousada, a mulher fala mais, a mulher comunica mais. Então ela vai trazer esse protagonismo, que a minha missão no Canal Rural é trazer protagonismo para o produtor rural. Ele produz a comida que chega na nossa mesa, Paloma. Mas a gente sequer sabe quem ele é, sequer sabe de onde veio, sequer sabe os problemas que ele está passando. A gente não quer saber. Por quê? Valor, sim. A gente não vê. Então aí a gente trouxe o projeto, a protagonista, que é essa grande plataforma, para dar voz à mulher do agronegócio. E o próximo passo, que é o que a gente está trabalhando agora, é para também trabalhar essa trilha de crescimento. Não só profissional, de carreira, com cursos que a gente possa também ajudar a validar e mostrar esse caminho, mas principalmente com a inteligência emocional e com o propósito, que é o que a gente falou no início. Qual é o seu propósito? E você tem a inteligência emocional para tocar isso?
Aí é só você decidir para onde você vai e o caminho, eu não diria fica fácil não, mas fica mais prazeroso. Que bacana. Não, um projeto lindo. E eu até me lembrei agora da nossa primeira conversa, onde você me contou uma história que ficou na minha cabeça sobre a mini embaixadora. Será que você pode contar resumidamente a história aqui? Porque eu acho uma história tocante, eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. Claro, claro. A Mirella, né? É uma querida. Dia das Mulheres. E eu recebi um videozinho de uma menina dando uma entrevista ao lado dos pais. E me emocionei porque ela estava chorando e os pais explicando o que estava acontecendo. Ela gosta de estar junto com o pai na lavoura. Ela gosta de estar num trator, ela quer participar disso. Só que os coleguinhas da escola faziam bullying com ela, chamando ela de menina moleque. E os amigos do pai falavam pra ele, você tá louco? Como você vai dar uma botina pra sua filha? Lá não é o lugar dela. Olha só. E a avó dela falava que ela não tinha que ir, que ela tinha que aprender a bordar. E ela ficava, imagina, uma garota de 10 anos, 11 anos, entre todas essas informações, sabendo o que ela gostava, mas não podendo viver o que ela gostava. E aí aquilo eu parei e falei assim, meu Deus, subi o videozinho nas nossas plataformas e coloquei, se hoje a gente tem isso acontecendo dentro de uma sala de aula de jovens, a gente não caminhou quase nada. Então não adianta falar que tudo isso já está passando e que a mulher está no poder. Não está. É muito enraizado. Precisa ter um trabalho muito potente. E aí a gente falou, tá legal, então vamos fazer o seguinte, vamos trazê-la aqui no programa. E trouxemos no Dia das Mães ela e a mãe para poder conversar um pouco sobre, né, toda essa trajetória dela e empoderá-la mesmo. E foi muito engraçado porque não satisfeitos, Paloma, né, que faziam bullying antes, quando a gente convidou para vir ao canal, os amiguinhos da escola começaram, claro que não, você não vai aparecer na TV, imagina, você tá mentindo pra gente. E aí quando a mãe me contou aquilo, eu falei assim, não, né, é muito maluco, porque quais são esses filhos que estamos criando pro mundo? Exatamente. E aí ela foi, né, no programa junto com a gente, eu fiz questão, né, de dar uma bota para ela e falar, você pode usar, você deve usar, porque você pode ser o que você quiser, o que o seu coração tiver vontade. E aí a gente trabalha hoje com embaixadoras, né, temos a embaixadora da pecuária, temos a embaixadora do cooperativismo, temos 10 embaixadoras e eu trouxe a embaixadora Mirim, porque eu acho que é sobre isso, né? E ela fala o quanto isso fez com que ela entendesse que ela tá no caminho certo. Então, a gente não precisa trabalhar só no topo da pirâmide. Por isso que eu falo, A gente não deve, né? Exatamente. esse empoderamento precisa sair de casa e precisa muito que os pais façam isso, né? O pai que está ouvindo a gente, faça isso. Deixe a sua filha fazer o que ela quiser, sem preconceitos. Se é jogar bola, deixa jogar bola, né? Acho que é um pouco do que a gente traz. Se é estar no meio da plantação, que esteja. Se é apartar um bezerro, deixa ela chegar lá e apartar um bezerro. É isso. Não, e trazer essa história para ser compartilhada é uma forma de brilhar os olhos de alguém que está ali assistindo, que também está passando por isso, né? Seja de segmentos diferentes, situações diferentes, mas que dá ali um estalo para conseguir realmente sair daquele problema e seguir. Muito, muito bonito o trabalho. E depois quero assistir esse episódio. E agora falando um pouco sobre o Canal Rural, conteúdo, streaming. O Canal Rural é uma referência, né, nesse setor. Como é que você enxerga a evolução do canal na transição do modelo tradicional para o digital e streaming? Já existiu essa transição, mas como é que você enxerga hoje? Então, o Canal Rural ele é o maior veículo de comunicação do agronegócio, né? Segundo a última pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural, a cada 10 produtores rurais, 7 assistem ao Canal Rural diariamente. Então, a gente está muito à frente do segundo colocado e no ano passado tivemos 1 bilhão de visualizações. Então, a gente já está, assim, nesse processo de transformação,
né? Sempre olhamos muito para o que viria na frente. Então, quando a gente começou a ouvir falar, por exemplo, de TV conectada, né, das CTVs, nós fizemos eu diria um spin-off do Canal Rural, do que é para onde a gente olha para o futuro, que é a BRIN TV. BRIN Brasil, né, o Brasil visto por dentro. Nossa missão aqui é mostrar o que está acontecendo no interior do Brasil, porque o Canal Rural, ele é o quê? A parte de negócios, a tomada de decisões. Mas qual o outro lugar que a gente pode mostrar? A cultura, os sabores, as cores desse interior do Brasil que a gente desconhece, né, Paloma? A gente não conhece o Centro-Oeste, a gente mal conhece o Nordeste porque acha que o Nordeste é só praia. Sim. Mas tem tanta coisa acontecendo, tem tantos festivais maravilhosos, o Círio de Nazaré, o Bumba Meu Boi, entre milhares que acontecem e a gente desconhece. A gente está sempre dentro do mesmo calendário. Então, a gente, para começar a experimentar também, né, a CTV, a gente criou a BRIN TV junto com o Canal Rural. E num determinado momento a gente migrou também o Canal Rural para a CTV. Então hoje temos o Canal Rural e a BRIN TV na TV Samsung, na LG e na TCL. Então estamos em todas as CTVs hoje. E também muito fortes no digital, né? No ano passado criamos uma plataforma só digital e cada vez mais a gente vê que o produtor rural vem se adaptando. Mas a gente tem um público muito diferente, porque a gente está falando de interior do Brasil. Então a gente ainda tem uma dificuldade muito grande na internet. É exatamente o que eu ia perguntar. Então, hoje o hábito do nosso produtor rural ainda é a TV. Ainda é assistir muitas vezes pela parabólica, porque chega na minha casa. Então, o hábito desse nosso produtor rural vem migrando para o digital, mas muito mais lento do que o resto do setor. Claro que a pandemia também agilizou todo esse processo, mas ainda existe uma dificuldade muito grande com a internet. E que talvez seja mais complementar do que uma substituição, né? Com certeza. A pesquisa também mostrou isso, de como você tem a autoridade na TV, né? E como no digital você traz esse engajamento, e aí, não que não seja digital, mas no WhatsApp você fecha negócios. Olha. E outra característica muito grande desse produtor rural é que ele precisa confiar em quem ele está fazendo negócio. Eu ouvi uma frase muito interessante uma vez, que é: com o produtor rural, primeiro ele te conhece, depois ele gosta de você, para depois ele fechar negócio. São outras pessoas. O brasileiro é assim, né? O latino é assim, eu acho. Mas o produtor é pior. É mais? Ele precisa que o vendedor vá lá, tome um café com ele, sente, bate uma prosa, aí ele olha no olho, aí ele vê se ele vai confiar em você. Ele é mais humano, ele é mais real. Ele ainda está se adaptando a comprar as coisas pela internet. Então é diferente, é um processo mais lento, mas o Canal Rural está em todas as plataformas e acompanhando todo esse crescimento. E aí, então, você, falando agora sobre o desafio dessa transformação, você acredita que está mais do lado da tecnologia em si, por conta da internet, a cultura mesmo de adaptação, a questão da monetização, ou a audiência, enfim, onde é que você acha que está o grande desafio para vocês? Eu acho que o meu maior desafio está no mercado, na monetização. E não só quando a gente fala ali na monetização do canal, né, mas do conteúdo. É muito difícil que o mercado entenda que o produtor rural é um consumidor. Eles veem o produtor rural apenas como um produtor rural. Fornecedor. Não, e como um produtor rural. Sim. Ele vai comprar defensivos, ele vai comprar maquinário. Eles não veem esse público gigante que tem 1/3 do PIB brasileiro como consumidores. E que assiste esse canal e que é um consumidor também, né? Exatamente. Eu sempre trago uma reflexão que sabe qual a mulher que mais usa filtro solar? É a mulher do agro. Claro. Porque é um EPI, ele é um equipamento de segurança. Só que ela consome esse filtro solar da mulher usando na praia. E por que não tem uma campanha? E eu não estou falando que tem que ter um protetor solar escrito mulher do campo. Não. É o mesmo protetor solar. Mas que vai olhar e vai falar: olha esse mercado. É a segmentação, gente, que a gente trabalha, que é a nossa base, né? Do marketing, da publicidade de hoje em dia. Como é que a gente não segmentou esse mercado ainda? E é para tudo.
Que Ele desafio. E é um mercado, Paloma, ávido por reconhecimento, Claro. por protagonismo. Essa produtora rural que se vira algum momento na TV, numa campanha, caminhando e falando, eu estou sendo reconhecida, ela nunca mais vai largar essa marca. Olha a oportunidade de negócios que tem aí, claro, com certeza. Caramba, gente, tem muita coisa para ser feita. É quase que um mercado novo, né? Porque realmente, para quem é, de novo, Sim. leigo como eu, do mercado agro, descobrir uma oportunidade dessas E é foi fantástico. essa oportunidade que quando eu venho da Globo, eu olho, eu falo, meu Deus, olha esse oceano azul que Tem a gente muita coisa para fazer não tá aí. nadando ainda. Quando a Sim. gente fala de entretenimento, né? Não tem Exato. entretenimento mostrando esse universo. Com certeza. Vamos lá. E aí, falando agora sobre bastidores, histórias, aprendizados, curiosidades, você trabalhando com conteúdo e informação em um setor tão estratégico, você já viveu alguma situação curiosa ou marcante de bastidores, assim, que você possa compartilhar com a gente? Olha, informações de bastidores, curiosa. Não, acho que... Ah, você trabalhou com a Ana Maria Braga, não tem nada assim. Não, histórias desse tipo de história temos muitas, né? Eu me lembro muito de uma matéria que eu fui fazer, que a gente foi ao porta-aviões americano, que foi do Top Gun, né? A Ana teve esse convite e a gente foi até lá para conhecer esse espaço, né? Que o Tom Cruise protagonizou. Então foi muito interessante ser recebido lá, mostrar todo esse espaço, mostrar como era aquela situação e mais do que isso, né, ser catapultado desse porta-aviões. Então essa sensação de tanto pousar quanto sair desse porta-aviões foi muito interessante. Legal. Eu também tive, quando teve a invasão, nem todos são tão legais assim, mas quando teve a invasão no Complexo do Alemão lá, né, a operação para poder retirar os traficantes, eu fui fazer uma ronda durante a madrugada dentro de um tanque de guerra. Meu Deus. Então, teve um pouquinho de tudo nessa minha trajetória. Caramba. Quando a gente fala, né? Entrevistei o Tom Cruise, quando ele esteve aqui também, junto com a Cameron Diaz, para o projeto. Acho que, graças a Deus, a minha trajetória, ela traz muitas essas experiências muito marcantes, né? Nossa, muito interessante. E teve alguma coisa que te surpreendeu no universo de agro que poucas pessoas de fora imaginam? Eu imagino que seja referente ao que você acabou de comentar, né? Que existe um mercado ali que ninguém tá olhando. Mas tem alguma outra coisa que você acha que vale pontuar? Eu acho que o preconceito, né, Paloma? Acho que a gente sempre vai voltar nesse lugar do julgamento, né? E eu me coloco muito nesse lugar porque eu não tinha informações, né? Quando eu entrei no Canal Rural, eu estava na sua posição de um olhar muito dirigido para isso, né? E hoje, e depois que eu conheço esse universo muito profundamente, eu olho e falo como a gente precisa trabalhar isso. Porque quando grandes comunicadoras personificam, né, estereotipam, melhor a palavra, esse produtor rural, é muito difícil você tirar. Então, assim, quando a gente tem uma novela mostrando o Tony Ramos como um senhor feudal, foi muito difícil para o agro aceitar isso, por exemplo, porque é o Tony Ramos, né? É alguém que eles têm um carinho muito grande. E ele estava numa posição muito difícil naquele momento, né? Porque ele passou a novela inteira tentando matar uma mulher negra que estava ao lado. E aí, quando a gente conversou muito internamente ali com os nossos produtores, é isso que vai para o grande público. Então é assim que o grande público acaba vendo esses produtores, por mais que eles sejam. E eu não estou dizendo que não existam produtores ruins, como existem médicos ruins, como existem advogados ruins. Existe de tudo, mas isso é um percentual muito pequeno para poder ser o que sai para fora da porteira, entendeu? Então, assim, o que mais me indigna, eu acho que essa é a palavra, é dessa realidade do produtor rural não ter ainda conseguido ganhar essa amplitude, sabe? É da gente achar que conhece, mas não conhece. Com certeza. E existe alguma cobertura, projeto ou momento dentro do canal que te marcou especialmente? Existe sim. A gente colocou um canal no ar em menos de 30 dias. O canal do criador. Uau. Pois é. Você sabe a dificuldade que a gente tem, até falando de legislação na Ancine, né? O quanto a gente teve que correr literalmente e
para melhorar o cenário. Estávamos durante a pandemia, mas a gente viu ali uma oportunidade no mercado, né? O Canal Rural ele é muito forte em leilões de gado, e naquele momento teve um boom ainda maior, porque tínhamos leilões online e tínhamos leilões presenciais. Todos viraram online, e o Canal Rural ele tem uma grade específica, né? A gente não consegue criar mais horários. Então, ao olhar para esse mercado, a gente falou, precisamos colocar no ar um outro canal de TV. E em menos de 30 dias, colocamos o canal do criador com absolutamente tudo. Grade de programação, identidade visual, toda a documentação da Ancine, vinhetas, enfim, absolutamente tudo. Colunistas, programas, projetos e os leilões que a gente precisava. Então, assim, acho que eu nunca vou me esquecer, né, que era uma pandemia, que estávamos colocando todos de máscara o canal no ar e que hoje ele é uma parte importante da receita do canal, ou seja, ele performa muito bem até hoje. É a oportunidade, né? Olhamos para aquilo e entendemos que vamos vender lenço. E imagina o frio na barriga, né? E no lançamento deu tudo certo? Graças a Deus deu tudo certo. Colocamos no ar e hoje é, né, o nosso segundo canal aí que toca muito bem essa parte da pecuária, né? Por isso canal do criador, é desse criador, principalmente voltado para a pecuária de corte. Caramba. E aí, olhando um pouco para o lado humano, o que você aprendeu convivendo com os profissionais desse mercado? A ter resiliência. Acho que eu sempre tive resiliência, mas eu aprendi ainda mais resiliência. É um pouco do que a gente falou. É uma empresa a céu aberto. A qualquer momento tudo pode acontecer. E ele é responsável sozinho. E ele tem que recomeçar. Porque ele só tem aquela oportunidade. A gente viu, né, no Rio Grande do Sul, as tragédias que a gente teve. Ele tem aquela terra, né? E ali ele tem que se reinventar e tem que fazer e refazer e milhões de vezes se for necessário, mas ele tem um limite ali, né? E sem nenhuma ajuda. Sem o seguro, sem uma ajuda governamental. São muito poucas ainda, né? As ajudas que a gente tem para necessidade do produtor rural. O próprio Plano Safra, né, que vem aí com um empréstimo a juros menores, ainda é muito pequeno para o que o produtor precisa. E por isso que eu acho que é tão importante que a população entenda a missão desse produtor rural e a importância dele. Se ele parar, não tem alimento. Vamos ser 10 bilhões de pessoas em 2050. E o país que tem maior capacidade de produzir esses alimentos é o Brasil. Temos terra, temos clima e temos mão de obra. Ainda, né? Porque também a mão de obra é uma dor do produtor rural. Mas, se tem alguém que pode ajudar a alimentar o mundo, o professor Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro da Agricultura, traz muito isso, né? Se a gente tiver fome, a gente não tem paz. As guerras são feitas também por essa guerra. Então, o Brasil, ele tem tanta possibilidade quando a gente fala desse mercado, Paloma, que o que me surpreendeu muito foi isso. Por que ele não é visto? Por que ele não é mais ajudado? Por que ele não é... né? Por que a gente não trata essa galinha dos ovos de ouro melhor? Como tal, exato. Né? Por que ele tem que ser responsável por tudo, tomar todos os riscos e estar ali à disposição? Durante a pandemia, teve uma campanha, o agro não para. Porque o primeiro momento, todo mundo foi para os supermercados e começou a comprar tudo, com medo de faltar. Esse produtor foi para o campo e continuou produzindo, porque senão a gente não ia comer. Mas a gente não para pensar. Com certeza, a gente vê o alimento pronto ali e é isso, é o que o dia a dia, né, o caos do dia a dia nos deixa ver, realmente. E que conselho você daria para uma mulher que quer entrar ou crescer nesse mercado? Eu acho que ela tem que ir, ela precisa começar a fazer, não vai ser fácil. É um mercado difícil, como todos os mercados para mulheres, mas tem alguns mercados que já tiveram mulheres abrindo um pouco mais de caminho pela frente. E se ela vem como uma mulher ao lado do marido, a gente tem visto cada vez mais crescer. Se ela é uma herdeira, a gente tem tido mais suportes também, não só de outras mulheres, mas se ela é uma pessoa de fora do agro, tentando entrar nesse universo,
fica um pouco mais complicado, porque você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Entender desse mercado e também conseguir abrir esse caminho. Porque, sim, é um mercado muito masculino ainda, mas que vem melhorando muito. A pesquisa trouxe pra gente, né? Que hoje, mais de 90% da pesquisa mostra que mais de 90% acredita que o futuro está também na participação das mulheres dentro do setor. Olha que mensagem boa. E em relação ao futuro do conteúdo no agro, o que mais te anima? As oportunidades, né? Olha o quanto a gente não pode falar sobre, né, o público rural. Não, gente, pelo amor de Deus, patrocinadores, Pelo amor de Deus, acordem. Pelo amor de Deus, tem os festivais que a gente pode fazer, tem as cores, culturas e sabores do interior desse Brasil, tem a roupa que você usa, tem os cremes, tem os alimentos, tem tudo. Né? Então, por que a gente não pega um produtor de cevada e vai mostrar ele tomando a cerveja? Sabe? É fazer essa conexão e olhar para esse público como um público consumidor, né? Porque a bolinha tá quicando. E eu sempre falo, alguém vai chegar primeiro. Não, e há quantos anos, gente? É isso. Já passou da época, né? De alguma coisa assim. E assim, alguém vai chegar primeiro. E quem chegar primeiro, com certeza, vai ser a menina dos olhos do produtor rural. E eu vou te dizer, produtor é muito fiel. Para ele trocar uma marca que ele usa por outra, é difícil. Olha só. E, bom, a gente está aqui terminando, a última pergunta que eu tenho, olhando para a sua própria jornada agora. O que te move? O que você quer construir daqui para frente? Eu quero construir essa conexão, Paloma. Eu sou comunicadora, como a gente falou ali no início, né? E como eu posso usar a minha comunicação para poder conectar as pessoas à terra, à natureza, de onde a gente veio. E aí, começando pelas mulheres que talvez estejam mais abertas a isso, a esse autoconhecimento, a essa inteligência emocional, porque eu acho que tocar um negócio é a parte mais fácil. Eu fiz gestão estratégica e econômica de negócios, né, meu MBA, fiz agro CEO na Exalc. Então, para mim, os hard skills são mais fáceis. Você aprende muito mais rápido. Mas não adianta nenhum hard skills sem os soft skills, sem a inteligência emocional e sem você estar fazendo isso por propósito. Então, se o que faz com que os meus olhos brilhem é a comunicação, como é que através da minha comunicação e estando dentro de um veículo de comunicação, e eu sempre falo, não só do agro, porque a BRIN TV também é para fora do agro. Então, sim, como é que eu faço para que esse universo de comunicação consiga mostrar a importância que cada pessoa tem e dessa reconexão que ela precisa ter com a natureza, seja através do conhecimento do que ela está comendo, seja através de um contato, né, numa viagem, fazer cada pessoa sentir esse mundo que a gente vive, porque a gente não está mais sentindo, Paloma. A gente está vivendo, na verdade eu diria sobrevivendo. Exatamente. Ainda mais nós mulheres, né? Com tudo isso que a gente tem para gerenciar hoje. Exato. Sim, sim. Bom, Jaqueline, tô apaixonada pela sua história. Eu amei estar aqui com você. Eu acho que aprendi um montão, não só sobre agro, mas é isso, sobre posicionamento, sobre objetivo de vida, sobre, né, essa sua mudança dentro da comunicação em carreiras diferentes. Foi muito especial, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer também a Crosshost, que é a nossa parceira, tá aqui hoje, né, nos apoiando com o estúdio. Seguimos aqui no Streaming Ladies, ampliando espaço, visibilidade, conexão. Hoje, com a Jaqueline aqui, falando sobre transformação, presença, construção de espaço. Muito obrigada, até a próxima. Jaqueline, não sei se você quer agradecer ao público. Claro, também. Obrigada, adorei, né? Eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui, como a gente fala, de furar a bolha, né, desse agronegócio para mostrar um pouquinho. Obrigada pela oportunidade, né, de falar, porque eu acho que é sobre isso, é sobre comunicar. Informação é tudo, né, Paloma? Quando a gente sabe o que está acontecendo, quando a gente para olhar, então, se eu posso deixar um recado, é isso, né? Antes de conhecer o que está ao redor, se conheça. Foi sobre o que a gente falou hoje, se acolha, né? Não se julgue tanto, não se cobre tanto, principalmente como uma mulher com tudo isso nas mãos. Mas é sobre isso, que a gente possa continuar essa conexão, esse é o meu desejo, porque o nosso lema na Protagonista é: quando uma mulher planta,
todas escolhem. Então, sempre bata palmas, aplauda e saiba falar para uma mulher que ela é especial, você é especial, que bom que você está aqui, que bom que você também está abrindo esse caminho, porque quantas mulheres mais tivermos abrindo caminhos, mais fácil a gente consegue, né? Chegar onde a gente quer. A gente é 52% da população. A gente elege um presidente, mas a gente não sabe que tem esse poder. Tomara que a gente descubra, né? É isso. Muito obrigada. Obrigada.